Estamos diante de um microcomputador. Uma máquina cheia de mistérios que carrega consigo o status de ser o mais soberbo dos equipamentos produzidos no último século. Não é para menos. O computador está presente em todos os ambientes, facilitando as tarefas diárias do homem e cumprindo hoje uma das excelências da criação: a união entre eles. Com o passar dos tempos, vem sendo atribuído ao computador um número crescente de tarefas, tornando a necessidade de conhecê-lo uma exigência ao homem do século XXI. A SETI traz para você todo o conhecimento da estrutura física do computador, conhecida como hardware. E para isso, te daremos uma mãozinha muito especial. Aquela que você sempre quis quando o seu computador estragou ou quando queria tirar uma dúvida. Tire de sua mente aquele pensamento de que computador é coisa complicada, que só engenheiro pode mexer. Nada disso. Com as informações que passaremos neste vídeo e um pouco de cuidado, você vai poder operar com segurança seu computador. O computador básico. Externamente, o computador é um sistema integrado por um teclado, um gabinete que contém a central de processamento e um monitor. Atribui-se ao teclado a função de permitir ao usuário informar à central de processamento as tarefas que pretende realizar. Na central, são executadas todas as operações aritméticas ou lógicas que lhe foram atribuídas. Os resultados das operações são apresentados no monitor. Estes três componentes constituem a fundamental forma de comunicação entre o usuário e a máquina na execução de tarefas específicas. No entanto, esta comunicação é aprimorada mediante dispositivos auxiliares incorporados a este conjunto. São os drivers para o disco flexível e para o CD-ROM. Estas unidades permitem a introdução de pequenos discos que podem ser gravados ou decodificados por vários computadores. Assim, grandes volumes de dados que por vezes constituem rotinas programadas podem ser introduzidas ou retiradas da central de processamento sem a necessidade de digitá-los pelo teclado ou lê-los pela tela do monitor. Para completar a comunicação, tem-se o mouse. Este componente permite ao usuário comandar operações através de toques oportunos em seu botão. Outra opção para a saída de dados, além do monitor, é sob a forma impressa em papel. A impressora é o componente que permite ao usuário usufruir desta opção de saída de dados. Tem-se então concluído o hardware básico de um microcomputador.
O gabinete. Conhecidos estes componentes básicos, podemos iniciar nossa excursão pelo Pentium. A estrutura externa que suporta os componentes internos é o gabinete. Na sua parte traseira estão diversos fios e cabos que interligam os componentes externos. Para desmontar o micro, desconecte o cabo de alimentação elétrica da rede elétrica e remova todos os cabos de interligação. O gabinete pode ser aberto com a remoção dos parafusos de fixação da tampa na sua parte traseira. Quando é retirada a tampa, todo o conjunto interno é exposto. Nele situam-se duas regiões distintas. A primeira delas suporta a fonte de alimentação e os drivers. A segunda fixa a placa-mãe. A fonte de alimentação diferencia-se dos demais componentes internos por não possuir um circuito impresso aparente. É responsável pela conversão da tensão da rede em uma tensão adequada ao funcionamento das placas e drivers. É conectada à rede elétrica por intermédio de um cabo flexível que contém 3 pinos. Os 2 pinos chatos são a alimentação de tensão e o terceiro é um terra. Em geral, a potência da fonte varia de 185 a 300 watts. E a tensão de rede pode ser comutada entre 110 ou 220 volts. Para remover a fonte, retire os terminais de alimentação de todos os drivers e também da placa-mãe. Os terminais são desenvolvidos para não encaixarem de forma inadequada. Em seguida, retire os parafusos de fixação da fonte. E remova-a cuidadosamente. Acondicionado no seu interior está um pequeno ventilador. É chamado de fan cooler e é responsável por retirar o calor dissipado dentro da fonte e do gabinete, evitando o superaquecimento dos componentes eletrônicos. De forma alguma, o computador deve operar sem este componente de refrigeração. Para uma visão mais clara dos diversos dispositivos que incorporam o gabinete, vamos retirá-los para uma identificação individual. A placa-mãe, o microprocessador. O
componente elementar de um computador e de suporte para outros dispositivos auxiliares, é a placa-mãe, ou motherboard. Ela contém o cérebro do computador, o microprocessador Pentium, um minúsculo e complexo módulo que contém o circuito de processamento. É comumente chamado de CPU, ou Unidade Central de Processamento. A família Pentium é composta por processadores que operam em frequências diferenciadas. Nos computadores, a frequência, que representa a velocidade de processamento, é um fator determinante da sua qualidade, sendo expressa pelo clock. O Pentium pode ter clock de 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 180, 200 MHz ou superiores. A identificação deste parâmetro é feita através dos dados gravados no próprio processador. Todos os processadores da família são intercambiáveis, ou seja, uma placa-mãe com um processador Pentium 133 pode receber um processador de 166 MHz, bastando para isto reconfigurar os jumpers de acordo com o manual da própria placa. Nesta placa, os jumpers são simbolizados por JP. O manual demonstra como devem ser posicionados para que o processador seja reconhecido. A substituição do processador é simples. Remova o cooler e as aletas de refrigeração na parte superior. Movimente a alavanca de fixação para liberá-lo. E retire cuidadosamente o processador. Para a colocação, observe um pequeno corte em uma das suas extremidades. Ela deve estar voltada para a região da base, que também contém um corte nos orifícios dos pinos. Após fixá-lo, recoloque as aletas e o cooler de refrigeração. Se a placa-mãe estiver com os jumpers de configuração na posição correta, a família e o número indicador do clock são apresentados na tela do monitor quando se inicia o computador. Placa-mãe, o barramento. Além do microprocessador, estão integrados à placa-mãe o barramento local, os slots de expansão, o banco de memórias RAM, as memórias ROM, as conexões dos periféricos e a conexão de alimentação. O barramento principal é composto por um conjunto de trilhas impressas e circuitos integrados dedicados na placa-mãe, que tem a função de transportar e distribuir as informações dos bancos de memória ou de outros dispositivos até o microprocessador. Existem dois tipos básicos de barramentos. O barramento ISA, Industrial Standard Association,
e o PCI, Peripheral Connections Interface. O tipo de barramento da placa-mãe pode ser identificado por intermédio dos slots de expansão. Os slots são receptáculos para o acoplamento de placas de expansão. Entenda como placa de expansão um dispositivo auxiliar que permite aumentar as funções do computador. O slot ISA é um conector que se apresenta geralmente na cor preta, sendo um conjunto de 98 pinos dispostos em paralelo. Com a expansão do PC, foi necessário otimizar os barramentos de forma a torná-lo eficiente, atendendo a multiusuários, vídeos de alta resolução, notebook e também o de resolver problemas de compatibilidade. O barramento PCI foi desenvolvido para atender a estas exigências. O slot do barramento PCI é um conjunto mais compacto de 120 pinos, apresentando-se geralmente na cor branca. Hoje, o barramento PCI é aceito como padrão nas indústrias de computadores. Placa-mãe, a memória RAM. No computador existem Access Memory, ou memória de acesso aleatório, e a memória ROM, Read Only Memory, ou memória de leitura. Imagine que você esteja em uma cozinha e pretenda fazer um prato especial. O procedimento para esta realização é buscar todos os ingredientes na despensa, bem como a receita, colocá-los sobre um balcão mais próximo, de forma que durante a execução, tudo esteja ao alcance das suas mãos. Em seguida, proceder às operações necessárias. A memória RAM é utilizada de forma similar para estocar os dados durante a execução de rotinas ou programas. Estes dados permanecem estocados durante o período no qual o computador está ligado, sendo perdidos quando ele é desligado. Na extremidade da placa-mãe estão fixados os slots de conexão dos bancos de memória RAM. O modelo de RAM mais utilizado hoje é o SIMM, ou Single Inline Memory Module, que em outras palavras significa a montagem de vários chips de memória em uma placa de circuito impresso, conhecido popularmente como pente de memória. O acoplamento dos pentes de memória na placa-mãe é realizado através dos slots de 72 ou 168 pinos. Cada um dos pentes tem uma capacidade definida, que pode variar de 4 a 64 megabytes ou superiores. É importante saber que 2 slots correspondem a um banco de memória. Assim, se a placa-mãe tiver 4 slots disponíveis, possui 2 bancos de memória. Para o acoplamento de 16 megabytes de RAM, por exemplo, é necessário colocar 2 pentes de 8 MB cada, completando o banco 1. Também podem ser utilizados 4 pentes de 4 MB cada, completando os 2 bancos. É possível encontrar fabricantes que definem o banco de forma diferente. Portanto, veja no manual da placa a definição correta. Existem 2 tipos de memória RAM, que diferenciam-se pela velocidade de acesso e custo: a DRAM e a SRAM.
Os bancos usuais de memória utilizam a memória DRAM ou Dynamic RAM. Estas são de custo inferior e compõem os bancos até agora apresentados. Existe também na placa-mãe um banco de memórias SRAM ou Static RAM. São mais rápidas e mais caras e no computador são utilizadas como memória cache. O microprocessador utiliza o banco de memórias cache para execução de rotinas mais rapidamente, pois o transporte via barramento e a utilização da DRAM é caracterizado pelas velocidades limitadas. Em geral, o padrão de tamanho do banco de memórias cache é de 256 ou 512 KB. É possível associar o seu aumento com o aumento do desempenho do microcomputador. Placa-mãe, a memória ROM. Nesta classe se encaixa a BIOS do sistema. A BIOS, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, permite ao sistema operacional reconhecer todos os dispositivos instalados no micro de forma a poder gerenciá-los. Uma pequena extensão da BIOS contém uma memória programável e não volátil conhecida como EPROM, Erasable Programmable ROM, ou memória de leitura que permite ser programada e desprogramada. Este pequeno lugar da BIOS existe para você, através de um programa de nome Setup, informar a ela o que deve reconhecer ao ligar o computador. Ou seja, quais são os dispositivos auxiliares que existem no computador. Este programa pode ser acessado ao se ligar o computador apertando a tecla Del nos primeiros segundos de operação. Hoje existe um padrão mundial de reconhecimento automático do hardware, que deverá ser seguido por todas as indústrias de computadores. Ele é conhecido como Plug and Play, significa instale e use. Não é necessário nenhum tipo de configuração, pois será realizado automaticamente. Para utilizar este padrão, é necessário ter uma BIOS Plug and Play, os periféricos Plug and Play e o sistema operacional Plug and Play. O Windows 95 já utiliza este interessante e útil recurso. Dispositivos de armazenamento de dados, disco rígido. O conjunto de rotinas que representam as diversas tarefas que o computador pode realizar deve estar presente em sua memória ou estocadas de modo a serem rapidamente acessadas. O local onde todos estes programas estão guardados é conhecido como disco rígido ou HD. Este componente é um conjunto de um ou vários discos giratórios sobrepostos que armazenam dados por meio de um conjunto de cabeças magnéticas que se movem ordenadamente no seu interior. Os dados armazenados desta forma ficam permanentemente retidos aí, em trilhas compactas, independente do computador estar ligado ou não. Quanto maior o número de softwares e dados que se pretende manipular, maior deve ser a capacidade do disco rígido, pois todos devem estar completamente armazenados aí. A capacidade do disco rígido é medida em gigabytes. 1 gigabyte de memória corresponde ao armazenamento de aproximadamente 1 bilhão de caracteres entre números, símbolos e letras. O Pentium possui na própria placa-mãe uma controladora de disco rígido denominada controladora IDE, Integrated Drive Electronic. Para a instalação do disco rígido IDE, fixe-o pelas suas laterais no compartimento apropriado do gabinete.
Com a fonte de alimentação devidamente instalada, alimente-o com um dos cabos de 12 volts no terminal de alimentação. Com o flat cable ou cabo chato, conecte-o à controladora IDE no terminal IDE 1. Observando a tarja vermelha em uma das suas laterais. Ela deve ficar voltada para as referências existentes, pino 1, tanto no conector da controladora como no terminal do disco rígido. Como pode ser notado, na placa-mãe existem duas saídas de controle, a IDE 1 e a IDE 2. Cada uma delas comporta até 2 dispositivos. Para colocar 2 discos rígidos, por exemplo, utilize um dos terminais do flat cable da porta IDE 1 para um deles e o outro terminal para o outro. Os HDs devem ser configurados, de forma que um deles seja o mestre, master, e o outro, escravo, slave. Esta configuração é feita através de jumpers apropriados nos pinos traseiros do HD, de acordo com o manual do fabricante. Neste Pentium, é possível gerenciar até 4 discos rígidos utilizando-se a porta IDE 2 da mesma forma. Se for utilizado um disco rígido de maior performance, como o SCSI, deve ser adaptado em um dos slots PCI da placa-mãe, uma controladora também SCSI. Qualquer dos slots podem ser utilizados, não há prioridade. O HD deve ser conectado através do flat cable diretamente na controladora SCSI. Com esta controladora, é possível controlar um maior número de discos rígidos e discos de maior capacidade. Dispositivos de armazenamento de dados. Disco flexível. Além do disco rígido, um computador deve também utilizar uma unidade de disco flexível para entrada e saída de dados. A mais comum é a que utiliza um disco de 3,5 polegadas com capacidade para 1,44 megabytes. Para sua instalação, realize os mesmos procedimentos anteriores para fixação e alimentação elétrica. Na controladora IDE está estampado a simbologia FDC, ou Floppy Disk Control, que corresponde ao flat cable do disco flexível. Finalize a instalação conectando a unidade de disco, observando a tarja vermelha correspondente ao terminal 1. Dispositivos de armazenamento de dados CD-ROM. Ainda sobre os sistemas de armazenamento de dados, podemos optar por um CD-ROM, ou disco para leitura óptica. O CD-ROM incorpora um sistema denominado multimídia. Neste sistema, além do drive que permite a leitura dos CD-ROMs, também estão presentes as caixas acústicas e uma placa de controle de som. Este sistema permite ao usuário usufruir de uma saída de som de alta qualidade, podendo utilizar programas que usam este recurso como meio de comunicação, além da saída visual no monitor. A principal característica de um CD-ROM
é o volume de informações que se pode armazenar em apenas um disco, até 650 megabytes. Outra importante característica é a velocidade de transferência de dados, sendo expressa como 8 vezes, 16 vezes e superiores. A instalação da unidade de CD-ROM na máquina é semelhante às anteriores. Em um gabinete vertical, deve ser fixado logo acima do disco flexível. Utilize a conexão IDE 2 ou secundária da controladora IDE para interligar o CD-ROM. A alimentação elétrica é realizada com um dos cabos da fonte de alimentação. No caso da utilização da placa de som, instale-a em um dos slots disponíveis da placa-mãe, fixando-a adequadamente. Em algumas placas de som, o flat cable poderá ser conectado na própria placa de som, que se encarrega de controlar a unidade de CD-ROM. Para finalizar a instalação do kit multimídia, conecte as caixas acústicas nas saídas correspondentes da placa de som que se encontram na parte traseira. Monitores. Faremos agora um breve comentário sobre os monitores para em seguida retomarmos o procedimento de reconhecimento dos componentes internos. As características mais importantes dos monitores referentes à qualidade da imagem que será produzida são a densidade de pontos ou dot pitch, a resolução, o tamanho, o entrelaçamento. A densidade de pontos ou dot pitch é estabelecida em milímetros e representa a distância diagonal entre dois pixels de mesma cor. Um pixel é o menor ponto que o monitor consegue representar na tela. Quanto menor o dot pitch, menor a granulação da imagem, portanto mais nítida. A resolução da imagem representa o número de pixels que o monitor é capaz de suportar. Uma resolução de 800 por 600, hoje utilizada como padrão, representa 800 pixels por linha e 600 linhas por tela. O tamanho do monitor, medido em polegadas diagonalmente na tela, depende do tipo de tarefa a ser realizada. Se desejarmos uma resolução elevada de imagem, por exemplo, 1024 por 768, mais agradável será o uso de monitores de 17 polegadas. Isto porque os ícones são apresentados suficientemente grandes, de forma a não forçar os olhos na leitura contínua. Veja se utilizarmos um monitor de 14 polegadas com uma resolução de 1024 por 768. Os ícones ficam tão pequenos que quase não se pode reconhecê-los. A solução para este problema é a utilização de uma menor resolução. O entrelaçamento do monitor está relacionado com a forma de se exibir a imagem na tela. No monitor entrelaçado, o canhão de elétrons percorre a tela da esquerda para a direita e de cima para baixo, saltando uma linha. Logo após, retorna à linha 2, repetindo todo o processo para as linhas pares. As televisões executam este procedimento. Neste sistema, a imagem se caracteriza por apresentar uma leve cintilação que, com o tempo, gera o cansaço da visão. Os monitores não entrelaçados, por produzirem a imagem em uma só varredura, eliminam
maior qualidade. Sempre que tratamos do monitor, não podemos esquecer da placa controladora de vídeo. Ela é responsável pela geração e envio do sinal ou ordem de produção da imagem, determinando o tipo e como a imagem deve ser apresentada. Existem vários tipos de placas controladoras de vídeo, das quais apenas uma tem hoje uma aplicação padrão. É a SVGA, ou Super Video Graphics Array, conhecida como controladora Super VGA. Uma controladora Super VGA pode ter um barramento ISA ou PCI. E pode apresentar de 1 a 4 MB de RAM ou mais. A maior capacidade de memória representa um maior número de cores possíveis de se apresentar para resoluções mais elevadas. Para cada placa controladora, existe um monitor capaz de receber seu sinal e converter em imagem. Os monitores multisync ou multivarredura reconhecem automaticamente o tipo de sinal enviado pela controladora, adaptando-se a ele. De forma sintética, o melhor monitor e placa de vídeo são os que incorporam as melhores características para o trabalho a ser realizado. Qualquer das escolhas requer a fixação da placa controladora em um dos slots da placa-mãe. Verifique qual dos slots apresenta barramento similar ao da controladora. Entre os semelhantes, não há prioridade de escolha. Introduza-a no slot cuidadosamente e parafuse na parte traseira do gabinete. A placa de controle possui uma conexão de saída de 15 pinos, que permite acoplar o monitor por intermédio de um cabo flexível. A alimentação elétrica do monitor é feita pela conexão do cabo triplo a uma das saídas da fonte de alimentação. Tem-se então instalado o conjunto de vídeo do computador. Dispositivo de entrada de dados, teclado. Notadamente, o teclado é um equipamento que tem a função de permitir a introdução de dados no computador. Hoje, apresenta uma tendência única, conhecida como padrão IBM, contendo 102 teclas divididas entre letras, números e funções especiais. Sua conexão com a placa-mãe é realizada através do conector Mini-DIMM, ou DIMM, que está situado na própria placa. Como variante, apresentamos o teclado ergonômico, que também tem as mesmas funções, porém apresenta as teclas em duas superfícies côncavas em áreas separadas. Dispositivos de saída de dados. Impressora. As impressoras são utilizadas como uma forma de saída de dados. Existem 3 tipos mais usuais de impressoras. A impressora matricial, que utiliza pequenas agulhas sobre uma fita carbonada para imprimir no papel. A impressora a jato de tinta, que utiliza jatos de tinta justapostos, gerando a imagem no papel. E a impressora a laser, que tem os princípios de funcionamento similares à fotocópia. As impressoras são, em geral, adaptáveis a qualquer computador da linha PC. Deve ser conectada à placa controladora através de um conector fêmea de vários pinos fixado atrás do gabinete. Internamente, o conector da impressora deve ser ligado com um flat cable na porta paralela PRN1 da controladora IDE.
A conexão de mais de uma impressora requer a adaptação de um seletor externo e deve ser comutado antes da impressão ser realizada. Em se tratando de portas ou conexões, temos um segundo tipo chamado de porta serial. Ela se diferencia por transmitir e receber os dados em sequência. Entretanto, é mais lenta que a paralela, mas permite a conexão de cabos com maior extensão. O mouse é conectado à porta serial da placa controladora através de um flat cable. Dispositivos de intercâmbio de informações, modem e fax modem. O modem instalado internamente ou externamente ao gabinete é um equipamento que permite a conexão com o sistema de telefonia. Sua utilização estabelece um marco de compartilhamento de informações através do acesso à maior rede de computadores do mundo, a internet. Esta superrede permite a você usufruir de diversos recursos, como acesso a informações de diversas empresas e corporações, compras internacionais e muitas outras vantagens. A placa fax modem permite o intercâmbio de dados sob um critério pré-definido, permitindo ao usuário a leitura de textos e mensagens codificadas por outro equipamento similar. Suas características principais são relacionadas à velocidade que são capazes de transportar informações. Hoje, as placas fax modem possuem velocidade que variam de 14.400 a 57.400 bits por segundo. A instalação de uma fax modem é similar às outras placas, sendo introduzida em um slot de expansão PCI ou ISA e fixada na parte traseira do computador. A linha telefônica deve ser conectada no terminal IN da placa e a saída ao aparelho telefônico, no terminal. Um programa conhecido como driver permite a configuração da placa de acordo com os requisitos da rede telefônica local e outros procedimentos específicos. Dispositivos de segurança. A indústria da informática oferece recursos importantes para a segurança do seu micro e das informações constantes nele. Para garantir que os arquivos estejam em segurança, foi desenvolvida uma unidade de disco conhecida como Zip Drive, que utiliza um disco com capacidade para 100 megabytes de informações. Sua instalação é simples, bastando conectá-lo na porta paralela local de instalação da impressora. A impressora deve agora ser fixada na traseira do Zip e funciona normalmente sem qualquer interferência de comunicação. Sempre ao concluir uma atividade, grave os arquivos desenvolvidos em um disco de backup, como o Zip além do disco rígido. Este procedimento evita que um possível dano no HD cause a perda das informações. Para a proteção do computador, utilize um estabilizador de tensão de boa qualidade, pois as causas de problemas em geral é devido a sobretensões na rede elétrica de ordem variada. O no-break é também um acessório de segurança. Neste caso, apresenta internamente, além do estabilizador de tensão, uma bateria que mantém o computador energizado no caso de pane da rede elétrica. Com a introdução desta última placa de expansão,
fechamos o gabinete, concluindo nossa excursão pelos componentes deste pente. Sabemos que o computador é a chave para o desenvolvimento das novas gerações, pois permitem a aproximação entre os homens e a rápida decisão. Assim, torna-se uma máquina de valia inquestionável e de suporte a grandes avanços tecnológicos. O Vídeo Informática continuará com você em próximos lançamentos, ajudando a você participar ativamente desta nova geração de conhecimentos. Até lá!